Bom dia, pessoal do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Nessa ansiedade aí, se volta ou não às aulas presenciais. Estamos entrando aí no mês de setembro, né? Vamos aguardar aí a definição do governo estadual. Desculpe. Vamos lá para a página 28, ok? Página 28 do caderno 3. Nós vamos mudar de assunto, né? Nós vamos sair da calorimetria, da termologia, do estudo do calor, da temperatura e estamos entrando no estudo do som. Pela nossa experiência, esse é um assunto que cai menos do que calorimetria nos vestibulares no Enem, tá? Significativamente, inclusive, tá bom? Assim, proporcionalmente, bem menos. Mas, como nós não sabemos quais as questões que virão no Saresp, o ano que vem para vocês, a questão do Enem e das provas externas e algum simulado que você queira ir praticando até o ano que vem para ir se preparando para o seu vestibular. Então, é bom ter algumas correções em relação à questão do som, tá? Bom, primeiro, para existir som, você tem que ter um meio material. Quando eu falo meio material, não estou falando de instrumento, não. Eu estou falando meio material que são o ar, um gás, né? Um gás, ou um meio líquido, que pode ser qualquer líquido, ou sólido, tá? Na ausência de um gás, de um líquido ou sólido, o som não se propaga. Por exemplo, no espaço sideral, que não tem um gás, um líquido ou sólido, lá no espaço sideral, os astronautas têm que se comunicar através de rádios, ondas eletromagnéticas e não ondas mecânicas como o som. Então, não esquece que o som é uma onda mecânica, tá? E uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Por quê? Porque ela se propaga usando o meio material, as moléculas desse meio material. O gás, no caso o ar, tá? A minha voz está chegando até o microfone do celular através do ar. O líquido, as baleias, os animais que vivem nos oceanos, elas se comunicam através dos líquidos. Inclusive, o canto das baleias é um assunto da ciência muito interessante e elas conseguem atrair os seus parceiros a milhares de quilômetros, tá? A questão do sólido, uma onda mecânica muito aterrorizante é o terremoto. Ele se propaga a 9 mil quilômetros. Tem terremoto que dá na Bolívia, sentido aqui na Paulista, na Avenida em São Paulo. Você pode observar que essa semana deu um terremoto de média magnitude lá na Bahia e alcançou 400 quilômetros em volta do epicentro, quer dizer, de onde saiu esse terremoto, onde aconteceu esse deslocamento. Então, quer dizer, o som, sendo uma onda mecânica, ele tem que ter um gás, um líquido ou sólido. Se não tiver isso, não acontece. E aí a gente acaba tocando num assunto que acaba a magia do cinema. Por exemplo, quando você está assistindo um filme de Guerra nas Estrelas, aquelas naves espaciais lá no espaço sideral, aquele estrondo que dá no cinema quando acontecem as explosões, aquilo não é real. Aquilo é para dar sensação de ação para o filme. Um filme que chega bem perto da verdade é isso, é o Gravidade, tá bom? O filme Gravidade é aquele que consegue chegar porque ele é um filme silencioso. Você pode observar no filme, assista lá que você vai ver, filme interessante. A maior parte do filme é totalmente silencioso porque acontece na órbita da Terra, tá bom? Bom, feito isso, agora nós vamos falar sobre a questão o que é som, tá? Então as moléculas elas têm que vibrar, tá? E essa vibração ela é reconhecida pelo nosso tímpano, né, dentro das nossas orelhas, lá no ouvido interno, e esse tímpano consegue traduzir isso para o nosso cérebro como o som.
Som tem diferentes características. Por exemplo, tem pessoas que quando escutam uma determinada música, por exemplo, acham que aquilo é um ruído, não é música. Não gosta daquela música, não gosta daquele som, acha aquilo estranho. Tem pessoas que acham uma goteira de uma torneira pingando horrível, né? O tic-tac de um telefone, de um relógio, qualquer coisa assim que ela não goste, o cérebro dela não se coadune com aquilo, ela acha que aquilo ali é um ruído, não é música, tá? Então, dependendo da pessoa, o heavy metal é música. Dependendo da pessoa, o heavy metal, rock pesado, né? É ruído. Tem gente que não gosta de ouvir samba, tem gente que não gosta de escutar o funk. Quer dizer, cada um tem seu estilo musical e é o cérebro que tem esse conforto. Você pode observar que você gosta de determinada música e não gosta de determinada música, tá? Então é o seu cérebro que vai te dando esse conforto. E quando você gosta de ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e assim por diante, tá? Então, aqui nessa parte verdinha do seu caderno, lembra que isso aqui é só uma aula de introdução, tá? Nós vamos chegar em coisa específica aqui agora não, tá? Ele pergunta o que é o som e ele dá uma explicação para vocês, ó, tá? Lembra que aqui na sua atividade vai existir as perguntinhas, por isso que você tem que assistir a aula toda, hein? Como é possível perceber um som produzido a uma certa distância? Como você acha que o som viaja desde a sua fonte até as nossas orelhas? Para entender o que ocorre, imagine um violão. Quando uma das suas cordas é tangida, quer dizer, quando você bate na corda, sua vibração faz com que as moléculas do ar ao seu redor também vibrem, criando regiões cuja pressão passa a variar de acordo com essa vibração. Como o ar é um meio elástico, ou seja, ele estica, ele vibra, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Essas variações de pressão se propagarão a partir da corda vibrante e serão transmitidas de molécula em molécula, criando o que chamamos de onda sonora. Ó, onda sonora. Quer dizer, aquela viagem que o som faz, aqui ó, o alto-falante, ó, as moléculas do ar. Em algum momento as moléculas do ar estão mais comprimidas, por isso que chama-se área de compressão. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui, porque ele vai perguntar aqui para você aqui embaixo, tá? Depois as moléculas ficam um pouco mais distantes, tá? Ele chama isso aqui de região de rarefação, quando as moléculas do ar estão bem distantes. E você pode observar que existe regiões de rarefação, regiões de compressão, e assim o som vai viajando pelo ar até chegar nos nossos ouvidos, tá bom? Como está acontecendo com você agora, nesse instante aí, ouvindo o alto-falante do seu computador ou o alto-falante do seu celular. Por necessitar de um meio elástico para se propagar, as ondas sonoras são chamadas de ondas mecânicas. É isso que eu acabei de falar aqui, ó. Precisa de um gás líquido ou sólido. Na ausência disso, ou seja, no vácuo, na ausência de matéria, o som não se propaga, tá? Para compreender o que caracteriza uma onda sonora, analise a figura ao lado. Então, vamos analisar. Aqui está o alto-falante, tá? A vibração do alto-falante aqui, dessa película que tem dentro do alto-falante, passa para as moléculas do ar. E aí, dentro do ar, dentro dessa região do ar, existem regiões de rarefação e de compressão, tá? E essas regiões vão fazendo com que a onda sonora vá viajando até chegar no seu ouvido. E aí você pode ouvir a música ou o áudio que você está interessado, tá? Observe que aqui o gráfico aqui embaixo tem a fonte como a fonte da pressão. Depois você tem um declínio aqui, que é chamado de vale. Esse ponto mais baixo aqui é chamado de vale. Isso aqui é muito importante depois para estudo, tá? E aqui em cima, ó, no alto da compressão, isso aqui é chamado de crista, tá? Então aqui é a crista da onda sonora e aqui é o vale da onda sonora. Você pode observar que a distância entre duas cristas é chamado de comprimento de onda. Ou seja, essa distância aqui, ó, essa distância entre esse ponto e esse ponto, essa crista e crista, é chamada de comprimento de onda.
Professor, mas só assim? Não. Se você medir deste ponto até esse ponto, quer dizer, quando a onda desce, quando a onda é comprimida, quer dizer, rarefação, compressão, você medir aqui, tá? Essa distância aqui, ó, você vai ter a mesma medida daqui até aqui, tá? Então, isso é chamado de comprimento de onda, quando a onda se completa, ou seja, o processo de rarefação, um processo de compressão e volta no ponto de equilíbrio aqui. Este eixo aqui é o ponto de equilíbrio da onda, como se ela não existisse. Imagine uma corda presa numa porta e você fazendo este movimento assim, ó, sobe e desce. Então a corda desceria, subiria e voltaria ao ponto de equilíbrio, tá? Então esse é o comprimento de onda, de uma crista até a outra também é o comprimento de onda, tá? Então veja bem, essa aula introdutória, ela é muito importante para que você entenda que o som, ele faz parte da nossa vida e no meio dos animais, como nós, né, somos animais, ele é muito importante para a preservação da espécie. Não pode esquecer isso, tá bom? Os animais se comunicam, atraem suas parceiras, atraem seus parceiros, se reproduzem através do som. As formigas batem as suas anteninhas, se comunicam, os seres humanos conversam entre si, né? Tem um linguajar, né? Não estamos falando da minoria da população mundial, né? Que tem a dificuldade de comunicação por falta da fala, né? Estamos falando da maioria das pessoas se comunicam através do som e o som é muito importante. O som também é muito importante para a segurança da gente. A gente escuta um barulho, a gente vai descer de uma calçada, ouve um barulho, volta e aí passa o carro rente a nós, uma moto. Quer dizer, o som é parte do instinto animal, né? O instinto de preservação da espécie, o instinto da questão da segurança. Então, quer dizer, o som ele faz parte de nós, tá? E é óbvio para a questão da comunicação também, né? Passar dados, passar informações, uma discussão saudável, emitir opiniões, mas isso é em terceiro plano. O som ele é muito, muito importante para a preservação da espécie animal e principalmente para a questão da segurança. Você escuta um barulho, você já fica alerta, né? É que como a evolução nos trouxe conforto, estamos dentro da nossa casa, o nosso sentido auditivo ele foi diminuindo. Mas lá no passado, quando o homem não tinha tanto conforto, as casas não eram tão seguras, o nosso ouvido ele era mais refinado. Qualquer barulhinho a gente já estava alerta, tá bom? Ok? Então essa aula introdutória ela é muito importante. Não é nessa aula que vocês vão ter atividade, tá? Vou preparar uma atividade ainda para que vocês entendam, tá? Então, vamos responder juntos aqui, tá? A experiência aqui não há necessidade de vocês fazerem, porque tem coisas aqui muito específicas. Lupa, por exemplo, né? Você não vai ter uma lupa, né? Daqui a alguns dias você vai estar estudando luz e tal. Se você não tiver uma lupa, você não vai fazer atividade. Mas a parte teórica nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, ele diz o seguinte: como podemos definir som? Então, aqui em cima está a definição de som, né? É uma vibração que tem uma fonte e essa vibração, ela, através de um meio elástico, que pode ser o gás, um líquido, um sólido, ele vai se propagando a partir da sua fonte, ele vai se propagando até chegar nos nossos ouvidos. E os nossos ouvidos são dotados de um tímpano, que é uma membrana muito, muito fininha e vibrante, e que passa essa informação para o nosso cérebro, que traduz isso naquilo que nós estamos acostumados. O abrir de uma porta, a voz da minha mãe, a voz do meu pai e assim por diante. Tá bom? Então, é uma vibração que acontece dentro de um meio elástico e essa vibração vai se propagando ao longo de todo esse meio elástico até chegar nos nossos ouvidos, tá bom? A questão 2, é possível ouvir algum som na Lua? Não, não é possível. Todos aqueles que já foram lá perceberam que lá não tem atmosfera
e não tendo um gás, né? Você não tendo um gás lá na atmosfera da Lua, segundo os cientistas, existe uma atmosfera muito ralinha lá de cerca de 16 centímetros de altura, mas ela é muito rarefeita, então ela não consegue produzir a vibração do som necessária, tá bom? Essa é a justificativa da sua resposta, mas pode pesquisar mais aí, tá? O que representa os pontos pretos mais espaçados? Então, aqui é quando as moléculas estão mais longe uma das outras. Elas estão vibrando, mas a vibração entre elas é menor. E essa vibração menor aqui é chamado de rarefação, quando os pontinhos estão aqui, afastados, tá? Aqui ele pergunta, e os menos espaçados? É quando as moléculas vibrantes, né, a partir do alto-falante aqui, ou a partir da sua voz, da sua boca, dos seus pulmões, elas estão mais comprimidas e é chamado de área de compressão. Ou seja, esse vai e vem da vibração das moléculas aqui é que fazem o som se propagar ao longo do ambiente, tá? 4. Observe o gráfico abaixo do alto-falante. Qual é a grandeza que está sendo representada no eixo vertical? Bom, aqui é coisa nova. Por quê? Porque eu vou tentar passar para cá para que você entenda. Ó. Aqui existe uma onda sonora e aqui é o ponto de equilíbrio, tá? Aqui é o ponto de equilíbrio. Eu vou pôr tracejado para não confundir você. Esta distância aqui, ó, esta distância aqui do ponto de equilíbrio até a crista lá, essa distância do ponto de equilíbrio até o vale aqui, ela é chamada de amplitude. Professor, por que isso é importante? Porque é a amplitude que dá a questão da intensidade. Tá? Então, não confundir altura de um som com intensidade de um som. A intensidade pode ser forte e ela pode ser fraca. Agora presta atenção no que eu vou falar agora. Vocês têm o costume de falar assim, nossa, como meu vizinho está com o som alto. Não, está errado. A altura de som não tem nada a ver com aquilo que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que o som na casa do seu vizinho está forte. Professor, mas como assim? Eu sempre aprendi isso com os meus pais? Sim, mas lembra, muita coisa que a gente aprende em casa, lembra do primeiro ano. Eu não vou numa farmácia me pesar, eu vou na farmácia medir minha massa. Meu peso na lua é outro. Lembra disso, hein? Então, veja bem, quando você está querendo se referir àquilo que incomoda as pessoas, aquilo que faz a casa vibrar, né? Você está querendo falar forte ou fraco, tá bom? Cuidado. Amplitude, ok? Aí você fala assim, qual é a outra pergunta, professor? A outra pergunta é essa aqui, ó. Qual é a grandeza que está sendo representada no eixo horizontal? Bom, essas ondas sonoras que sobem e descem aqui, quanto mais ondas sonoras tiverem aqui num pequeno espaço de tempo, por exemplo, no espaço de tempo, vamos imaginar que tivesse 3 cristas aqui. A frequência dessa onda seria maior, tá? Então, se aqui tivesse só uma crista dentro desse espaço aqui, a frequência da onda seria menor, tá bom? Então, como aqui existe duas, o eixo vertical, ele mostra que é o comprimento da onda aqui que faz com que você defina qual é essa grandeza que está na vertical. Então, aqui, ó, vou desenhar de novo, hein? Ó, vou desenhar de novo. Vou desenhar de novo. Essa grandeza aqui, ó, que está na vertical é chamada de comprimento de onda, tá? Comprimento de onda. E é simbolizada por este símbolo aqui, ó, tá? Ok? Por causa da formulinha depois. Então, entre o ponto de equilíbrio e a crista da onda, ou o ponto de equilíbrio até o vale, nós temos a amplitude, que define se a intensidade do som é forte ou fraca. E aqui, na horizontal, você tem o comprimento de onda, ok?
e que isso vai definir depois a frequência da onda, tá? Respondido isso, vamos ler. Qual a relação entre a parte da figura com os pontinhos pretos do gráfico de pressão em função da posição? Então veja bem, ele só quer que você olhe. Ele quer que você olhe no gráfico de baixo e no olho de cima. Observe que aqui no vale você está numa região de rarefação, quando as moléculas estão mais afastadas uma da outra. E aqui na crista da onda você está na região de compressão, quando as moléculas do ar estão mais comprimidas, por exemplo, do ar, né? Poderia ser um líquido, poderia ser até o sólido. Mas lembra, a crista da onda é a região da compressão da onda sonora. E aqui a região da rarefação é a região do vale da onda sonora. Ele quer que você olhe e identifique, faça uma comparação entre o esquema matemático aqui, tá? O descritivo do gráfico e o desenho do alto-falante e as regiões de rarefação e compressão, tá bom? E aqui, o último, ele fala assim: 6. O que significa o termo comprimento de onda indicado no gráfico? Você pode observar que é a distância entre as cristas, ou a distância entre os dois vales, ou a distância entre esse ponto da origem aqui até quando a onda passa pelo ponto de equilíbrio de novo. Essas três distâncias são idênticas, tá? Na próxima aula você vai ver que existe medidas, que existe um papel milimetrado e que é muito simples de você identificar o comprimento da onda. Então não esquece, comprimento da onda é entre o início da vibração da onda até ela voltar ao ponto de equilíbrio. Essa distância é chamado de comprimento de onda. Não esquece de responder isso no seu caderno, porque isso vai ser muito importante depois para você responder a atividade, tá bom? Aqui na questão 7, ele já está respondida, né? Qual a diferença entre as propriedades do som, altura e intensidade? Então não pode confundir altura e intensidade. Por quê? Professor, o que é um som alto? Um som alto é um som agudo, tá? E o som baixo? O som baixo é um som grave. Não pode confundir. Então, se você estiver querendo falar sobre aquilo que incomoda as pessoas, você tem que falar: ai, que som forte que está hoje aí no meu vizinho. E não som alto. Tá errado, tá? E lembra que você está estudando, então você precisa saber a diferença para não cair nas pegadinhas de provas, de concursos, de vestibulares, etc. Então, a altura de um som está ligado a essa diferença. Um som alto é um som agudo, um som baixo é um som mais grave do que aquele agudo. Isso é altura, tá? E quando você está querendo se referir a forte ou fraco, você está querendo se referir à intensidade. Essa é a diferença entre intensidade e altura aí, tá bom? Então essa aula introdutória do som, tá ok? Até a próxima aula e eu acredito que em torno de quinta ou sexta-feira a gente já poste a próxima aula para a gente continuar, tá ok? Assistam e respondam no caderno de vocês isso aqui. Isso aqui, por enquanto, não é a atividade de vocês, tá bom? Um abraço.